Fala pessoal, quem está falando é Adriano Marques e o tema que a gente vai abordar agora é probabilidade. E o que é probabilidade? Probabilidade é as chances de algo acontecer. Por exemplo, vai chover hoje, não vai chover hoje? Se eu lançar um dado, qual a probabilidade de cair um determinado número, ou que tipo de número? Ou se eu estou com um baralho e eu quero escolher uma determinada carta, qual a probabilidade de escolher isso? Então é um ramo da matemática que é muito importante e muito trabalhado. Antes da gente falar da ideia de probabilidade, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante, que é chamado de espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, eu vou verificar quais são todos os possíveis resultados de um determinado evento. Por exemplo, se eu for, por um acaso, lançar um dado, quais são os possíveis resultados que eu tenho? Lógico, vamos restringir para um dado que tem 6 faces, né? Porque temos vários tipos de dados. Mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o espaço amostral ele é representado pela letra ômega. É uma letra grega, ômega. E nesse caso, o ômega aqui, eles são os nossos 6 primeiros números, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, mas se eu lançar dois dados, eu tenho todas as outras combinações, né? Pode sair 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e assim por diante. Então isso vai depender muito do que você está abordando para você saber quem é o teu espaço amostral. Outra parte que é muito importante você saber é o que é um evento. Então, o evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, você tem que ter a noção que é o seu espaço amostral e você vê qual é o seu evento, né? Então, por exemplo, eu vou usar o espaço amostral de lançamento de um dado e eu vou falar a ideia de ser um número primo, ser primo. Então, temos que lembrar que o ômega ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu tenho que falar que o conjunto ele vai ser, né? Vou chamar ele conjunto E de evento e ele vai ser os números 2, 3 e 5, né? São os números primos que é um subconjunto, né, do ômega. Então aí eu tenho o meu espaço amostral e eu tenho o meu evento. E aí, como a gente vai mostrar essa ideia de conjuntos, a gente vai ter a ideia do ômega, bem representadozinho aqui. E aí eu tenho o meu, vou botar aqui assim, 1, 4, 5 e 6. E aqui eu vou botar 2, 3 e o 5. Bom, se vocês forem ver, o meu evento, ele está sendo essa região aqui, né? É tudo que eu quero. Eu vou chamar aqui de né? O meu evento. Já essa parte aqui que eu vou marcar de verde, ele é o meu evento complementar. É o que não é, né? E vocês vão perceber que eu tenho o meu evento e meu evento complementar. É muito importante ter esse conceito de evento complementar, que é o que não faz parte do evento. Por exemplo, se eu estou falando que é ser primo, o número não ser primo. Os números que não são primos são 1, 4 e 6. Então, a partir daí, a gente tem a ideia de espaço amostral e de evento que a gente vai comentar e vai ter a ideia bem melhorzinha para trabalhar a ideia de probabilidade. E a partir daí, vamos falar o que é probabilidade. A probabilidade é o quociente entre o número de favoráveis e o número de casos possíveis. Isso aí a gente conversou, foi visto, né, lá no início do ensino fundamental, essa ideia de favoráveis e possíveis. Mas espera aí, a gente estava falando de evento e espaço amostral? Sim, estávamos falando de evento e espaço amostral. Quando a gente fala casos favoráveis, a gente está falando de
evento. Então, os casos favoráveis é o número de elementos do conjunto do evento. E os casos possíveis é o meu espaço amostral. Certo? Então, a probabilidade de um evento ocorrer, eu tenho que é favoráveis por possíveis. Mas eu tenho que lembrar que é número de elementos do evento sobre o número do meu espaço amostral. Então eu tenho que trabalhar com a ideia de conjuntos, né? Número de elementos que envolvem um determinado conjunto, para que eu possa ter esse conhecimento básico, né? E é muito importante ver isso, que, por exemplo, se eu pergunto qual a probabilidade de ser um dado, lançar um dado e sair um número primo, então eu tenho a probabilidade desse evento, que a gente estava falando lá anteriormente, é ser primo. Eu tenho 3 possibilidades, o 2, 3 e o 5, né? E os meus possíveis são os números de 1 a 6, né? Então eu tenho 6 possibilidades. Eu tenho então 3 sobre 6, se eu simplificar, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Isso aqui é 0,5, que por sua vez é 50%. Então eu tenho 50% de chance de lançar um dado e sair um número primo. E aí, quando a gente fala de chance, possibilidade, né, ocorrer, então a gente tem que lembrar que as possibilidades, elas vão ser um valor que vai variar entre 0 e 1, né? Por que 0 e 1? Porque é quando um evento ele é impossível, né? Esse caso é impossível. E o evento é, quando for igual a 1, ele é total, né? Toda chance. Então a gente tem que ter essa ideia quando ele é impossível e quando ele tem a possibilidade de ocorrer, né? Total. Então a gente tem que ter esse conhecimento das probabilidades. Outra coisa que é muito importante é a ideia da probabilidade condicional, da complementar, né? O condicional, que é o quê? O evento, né? A probabilidade desse evento ele acontecer é igual a 1 menos a probabilidade do evento acontecer. A probabilidade do evento complementar, né? É a probabilidade condicional. Você tem condicional não, complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Então, se eu perguntasse, no caso, qual a probabilidade de não ser um número primo, não ser primo, seria, que é o complementar, seria 1 menos a probabilidade dele ser primo. Como a probabilidade de ser primo é 0,5, então a probabilidade seria 0,5 também. Mas eu posso ter vários exemplos que a gente vai abordar mais na frente. Então, pessoal, a gente falou agora da ideia de probabilidade, a ideia de evento, espaço amostral, a probabilidade que pode variar entre 0 e 1 e a probabilidade de um evento complementar. Nos próximos vídeos a gente vai falar de exercícios e outras propriedades da probabilidade. Tá ok? Grande abraço, até a próxima.